Fala, meu povo, sejam muito bem-vindos a esse vídeo onde eu vou te ensinar uma estrutura de organização para você colocar todas as suas tarefas, seus compromissos e parar de procrastinar, né? Conseguir organizar a sua vida, todas as áreas importantes. Eu tô aqui basicamente com o meu cafezinho e eu quero te entregar essa estrutura pronta, tá? Nesse vídeo você vai perceber que é bem passo a passo, bem, pô, Lucas, minha vida tá uma bagunça, não sei nem por onde que eu começo, não sei qual que é a melhor ferramenta, qual que é o aplicativo que eu coloco e qual lógica eu uso. É para quem tá do zero, tá? É o típico vídeo que eu gostaria de ter recebido quando eu comecei a me organizar, tá? Então, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se você for novo por aqui, convido você a se inscrever se você busca também organizar a sua vida, se você gosta desse tipo de conteúdo, para receber os próximos vídeos, né? Eu tô na missão aqui, postar todo dia. Por enquanto tá todos os dias úteis, né? Mas tô completamente me organizando para que seja todos os dias da semana, 7 vídeos por semana, beleza? Então seja muito bem-vindo, convido que você se inscreva e você toca no like aí se você gosta desse tipo de conteúdo. Bom, seguinte, o que eu vou te explicar aqui de organização é baseada neste conceito deste livrinho aqui que eu tô lendo um pouco mais aprofundado. Eu já fiz uma primeira leitura dele, foi um pouco mais rápida, só que agora eu tô aprofundando, né, que é o Almanac de Naval Ravikant, que é muito provável que não seja assim que pronuncia, né, mas beleza. E este livro, eu quero ler uma parte para vocês perceberem por que a organização você precisa dar atenção para isso, né? Para ontem, tá? Ele fala aqui na página 45, se você tiver o livro físico, ele coloca um diagrama aqui, né? Que eu vou até mostrar aqui para vocês. Ele coloca este diagrama aqui, que é basicamente todas as recompensas na nossa vida, seja em riqueza, em relacionamento ou em conhecimento, ela provém de juros compostos, ou seja, eu preciso negociar o tempo todo em longo prazo. E o que isso tem a ver com organização, né? Organização de tarefas, de rotina e tudo mais? A organização como um todo, ela vai te levar para algum lugar, tá? Ninguém se organiza, ah não, Lucas, meu sonho é ser produtivo. Mas para quê? Ah não, é porque eu quero terminar logo as tarefas. Mas para quê? Não, porque eu quero entregar mais resultado no trabalho. Para quê? Se você for aprofundando, né, uns 3, 4 porquês aí e para que você quer fazer isso, você vai começar a encontrar a razão real de você se organizar. Então, se você quer ser uma pessoa menos ansiosa, se você quer ser uma pessoa que você faz mais dinheiro, né? Não fica só, ah não, eu cheguei no final do mês, tudo que eu ganhei é para pagar o crédito, a fatura do mês passado. Se você quer ser uma pessoa que sobra dinheiro na conta, você quer ser uma pessoa mais saudável fisicamente, mais bonita fisicamente também, né? Não só mirando ali no ponto de saúde, né? Mas, pô, cara, eu quero ter uma autoconfiança, eu quero me sentir bem comigo mesmo, ir pra uma praia, ter uma baita autoestima, né? Eu preciso mirar no longo prazo, tá? Porque nada que vale a pena, nenhuma meta, nenhum objetivo é conquistado em pouco tempo. Então eu preciso fazer isso. E quando eu me organizo, eu consigo ter foco nas poucas ações que são as mais importantes. Então, se eu tivesse do zero, né? Começando a me organizar, sem pensar nisso ainda, né? Tá sendo realmente uma introdução. Eu começaria, de fato, organizando a minha rotina. Eu sei que é contraintuitivo e que muitas pessoas vão falar, cara, eu já queria organizar a agenda, eu já queria organizar a lista de tarefa, eu queria usar qual que é o template, o Notion que vai funcionar melhor. Por que eu tenho que organizar a rotina antes, tá? Eu percebi, né, quando eu comecei a me organizar, eu me organizei, né, faz uns 5, 6 anos para trás, na época ali de 2018, 2019, eu comecei a sentir essa necessidade de me organizar. E aí, nessa época, basicamente, né, eu estudava bastante, comprava, eu tenho uma pequena biblioteca aqui do lado, né? Então eu tinha os livros ali, os principais do GTD. Eu estudei muito o Scrum, né? Aquela metodologia para você realizar as tarefas, projetos importantes. Eu estudei o Segundo Cérebro, o método do formato do Thiago Forte, né? Enfim. E eu entendi o conceito dos métodos. Cara, eu organizava uma agenda razoavelmente bem, eu organizava minhas tarefas, priorizava e tudo mais razoavelmente bem. Só que eu tinha muito hábito ruim. Então era aquela pessoa que ia dormir meio de madrugada, usava 5, 6 horas de celular por dia. Eu gastava muito tempo com detalhe, enfeitando as tarefas, sabe? Ao invés de focar no que realmente é importante, só que me tira da zona de conforto. Então eu tinha muito hábito ruim. E isso fazia com que, mesmo eu planejando, eu criando uma agenda, eu criando uma lista de tarefas e definindo prioridade, eu não conseguia fazer. Então o primeiro passo, na minha opinião, é você estruturar a sua rotina e quais hábitos que você vai precisar. Primeiro deles, né? Você tem que ter uma boa rotina de sono. Tanto quando você acorda, né? Para você acordar bem, acordar disposto, quanto uma rotina para a noite, para você relaxar, né? E conseguir entrar numa janela de sono melhor. Todo mundo, meu povo, entende o seguinte: a gente precisa de 7 a 9 horas de sono todas as noites, tá?
Por que 7 a 9, né? Da onde saiu esse intervalo? Inclusive, tem muito estudo que eles fizeram em cima que quando você dorme mais do que 9 horas, o excesso também é prejudicial, né? Ou menos do que 7 horas, você tem muito mais propensão para ter problema cardíaco. Tem mais chance de ter infarto, desenvolver problemas nesse sentido, né? Por conta de você estar com esse sono desregulado. Então, como que eu tenho estruturado essas duas rotinas, tanto a da manhã quanto a da noite, para eu garantir essa janela de sono ali de pelo menos 7 horas? Eu fixo um horário para dormir e fixo um horário para acordar. Entre eles, deve contar mais ou menos umas 8 horas. Por quê? Vai ter o tempo que você vai deitar, você não vai deitar e do nada já vai dormir, né? Então, tem o tempo deitado e o tempo de fato dormido, horas líquidas, né? Então, eu vou te dar o meu exemplo. Eu consigo dormir por volta das 10 horas da noite, é meu horário fixo, porque é o que encaixa na minha rotina, né? Então, teve uma época na minha vida que eu fazia faculdade à noite, voltava às 11 horas, 11h30, meia-noite quando tinha prova e tudo mais, e eu tinha meu trabalho 8 horas de manhã. Eu não conseguia dormir o quanto eu precisava. Então, adapta o que eu estou falando para a sua rotina e faz o melhor que você pode nessa condição, tá? Então, eu fixo um horário para dormir que é 10 horas. 30 minutos antes, sem celular, sem tela, sem nenhum estímulo artificial, luzes fortes, brancas também, eu corto tudo e eu pego um livro, eu pego uma coisa analógica para eu fazer, eu vou meditar, vou fazer uma lista de tarefas de amanhã, enfim. Qualquer coisa que não seja conectada à internet. Quando você faz isso nas primeiras noites, você vai começar a perceber que é muito desconfortável, porque a gente está acostumado a não fazer isso. As pessoas estão acostumadas a passar o dia se arrastando e à noite elas estarem super dispostas. E eu faço o mesmo para amanhã. Então eu fixo o horário para acordar, que é por volta das 6, né? O meu 6, 6h30. E aí, 30 minutos para frente, eu não pego nada de celular, de ligar a internet, enfim, eu continuo fazendo algo analógico. Para você ter uma ideia, lá dentro do Fluxo a gente tem um protocolo para você seguir à noite, né? Óbvio, eu dei uma resumida aqui, mas tem um protocolo exato de o que você precisa fazer e todas as recomendações para fazer nesse período da noite e o protocolo da rotina da manhã, né? Fazer a higiene de sono e também uma rotina de manhã que ela te desperta. Se você quiser conhecer o Fluxo, é meu programa de implementação, onde a gente tem a comunidade, tem toda a estrutura pronta para você organizar a sua vida, né? E tem, como eu tinha comentado, a comunidade, qualquer dúvida que você tiver eu te respondo em áudio, eu tô sempre ajudando o pessoal lá. Todo mês a gente tem mentoria, a galera se apoia bastante, então se você busca se organizar, e o principal, se você tem pressa para se organizar, cara, eu não quero teoria, eu não quero ficar vendo muita aula gravada, eu quero entender o que eu faço e começar a fazer de fato, né? Se você tem pressa para se organizar, eu digo que você toca no primeiro link da descrição aqui para você conhecer como que o fluxo funciona, beleza? Este é o primeiro passo. O segundo, ele bate muito com o assunto que a gente viu, inclusive a parte que eu li para vocês aqui específica, tá? Que eu vou até reler. Todas as recompensas na vida, né, seja em riqueza financeiramente, relacionamentos ou conhecimento, elas vão vir de juros compostos. Então eu preciso saber para onde que eu quero ir com a minha vida, o que é importante, o que eu valorizo, quais áreas da minha vida que eu não posso negligenciar. Senão, eu viro um conceito que eu gosto de chamar de fazedor de tarefas. Então, aquela pessoa que está no trabalho, o chefe vai lá e passa uma coisa, ela para tudo que está fazendo e vai lá e faz. Depois, algum familiar pede algum favor, ela para tudo que está fazendo e vai lá e faz. Ela fica fazendo tarefas o dia inteiro e nenhuma tarefa está alinhada com as metas. Às vezes, elas nem têm meta, nem têm objetivo. Então, é muito difícil você... Eu gosto desse exemplo, né? Segunda-feira de manhã, chuvosa, você fazer o que precisa ou você apertar o soneca mais 10 minutinhos na cama. Cara, essa é a diferença. A pessoa que ela tem um motivo, ela sabe pelo que ela está trabalhando, e a outra que ela vive no modo pagar conta, né? Vive esperando o final de semana em automático. Então, você precisa começar a pensar o que você quer para sua vida. E aí encaixa o conceito deste livro. Porque o que eu quero da minha vida, qualquer meta que vale a pena, ela demanda tempo. Não tem como, em 2, 3 dias, né, eu conseguir fazer e ter um baita resultado e mudar de vida. Mas isso vai demandar tempo. Então eu preciso concentrar minha energia nas ações que, se eu fizer, eu aproximo. Tá? Inclusive, lá dentro do Fluxo, eu indico uma estrutura de planejamento que a gente quebra por ciclos. Ao invés de, eu vou planejar meu ano inteiro, 12 meses. Eu gosto de planejar a cada 12 semanas, ciclos de trimestre. Então, na prática, eu crio uma lista de tudo que eu quero para minha vida. E tem que ser específica, tá, meu povo? Eu gostaria de viajar 3, 4 vezes por ano. Eu gostaria de ter uma relação incrível com os meus filhos. Eu nem tenho filho, cara, mas já coloquei na minha lista. Eu gostaria de poder morar de frente para a praia. Eu gostaria de ter um corpo de tal jeito, ser faixa preta de jiu-jitsu, de tocar violão. Eu vou viajar com a minha esposa. Cara, eu coloquei no detalhe tudo que eu espero para mim. E aí, isso desencadeou algumas pequenas ações que eu preciso fazer todo dia. Faz sentido? E aí que tá o negócio. Por que a gente se frustra e cai para celular, cai para série, parece que está vivendo meio sem perspectiva?
Porque a gente está vivendo no modo só reparação. Eu fico naquele limbo de preguiça, né? Porque eu não sei muito bem para onde eu estou indo. E pensar nessas coisas gasta energia. Sua cabeça, ela não quer que você gaste energia e nem que você seja produtivo. E no fundo, meu povo, a gente tem que entender o seguinte: você ser preguiçoso ou não, né? Você ter disciplina para fazer as coisas ou não, isso no fundo é só problema seu. É a única pessoa que vai ser prejudicada com isso vai ser você, tá? Não tem ninguém, eu gosto bastante da Mel Robbins, né? Que ela faz alguns reels falando, não tem ninguém vindo te salvar. Ninguém tá vindo a pô, você tem que se organizar. Pô, você deveria ir para academia. Você deveria ter alguma meta. Você deveria ler mais. Ninguém vai vir te salvar. Entende? Isso precisa ser responsabilidade nossa. E se eu não sei para onde eu tô indo, é muito difícil você se puxar. Entende? Parece que você começa a academia, desiste, não viu o resultado, já desiste. Começa animado porque organizou a agenda de um outro jeito, 2, 3 dias desanima e desiste. Você fica sempre à mercê de estar motivado para fazer as coisas, sendo que o motivo que faz você fazer sem estar motivado. Beleza? Esse é o ponto 2. Ponto 1, rotina. Ponto 2, saber o que é importante, tá? Inclusive, até um exercício prático aí para vocês, que eu gosto bastante desse, é muito simples. Você escreve algumas áreas da sua vida que para você é inegociável, que você sempre quer dar dando atenção. Então saúde física, saúde mental, família, relacionamento, ciclo social, minha fé, espiritualidade. Enfim, você vai citar algumas áreas, eu digo que seja no máximo 5, tá? Às vezes a gente fica, eu tenho 15 áreas da minha vida. A gente não está conseguindo nem dar conta de 2, 3, né? Então foca em poucas e depois você vai melhorando. Depois que você define as áreas, você coloca algumas rotinas. Tá? Então, saúde física é super importante para mim. Então, eu coloco lá, rotina de treino. Isso entra direto na agenda. Não, meu ciclo social é super importante. Sair com os amigos, churrasco ali no final de semana. Você coloca nisso. Faz sentido? Não, família, minha fé é tudo para mim. Minha fé, espiritualidade, meu tempo com os meus filhos. Tudo deve entrar na agenda, tá? A agenda não é só para trabalho. Se você tem uma agenda que ela é só para o profissional, você ainda está jogando um jogo amador da coisa. A gente precisa levar todas as áreas juntas, tá? E aí a gente faz isso fazendo esse tipo... Isso aqui é uma das partes que a gente tem lá no fluxo, né? Mas você já pode aplicar por aí, porque você começa a ter tempo para as outras áreas. O ponto 3 é o seguinte, você precisa de uma estrutura de organização, que eu chamo de sistema mínimo. O mínimo de agenda, o mínimo de lista, o mínimo de prioridades que você precisa por dia. O mínimo de ferramentas também, de aplicativo, né? Eu não gosto desse negócio porque parece que a gente tem que complicar muito para parece que o negócio vai dar certo se eu complicar muito. A estrutura que eu uso ela é bem básica. Uma agenda, né, e listas de tarefa no plural, tá? É basicamente uma agenda e 4 listas, né? Como que eu organizo isso? Na agenda vai entrar só compromisso e coisas com horário e rotinas. Então, eu tenho uma reunião, eu tenho uma rotina que eu vou sair com o meu filho, né? Que se você colocou na parte anterior, né? Que essa área com os filhos é super importante, você quer dedicar atenção. Uma rotina que eu vou sair com meu filho, uma rotina que eu vou sair com a minha namorada no final de semana, uma rotina que eu vou estudar, enfim, rotinas entram na agenda. Não só das áreas, como rotinas, por exemplo, eu vou fazer o mercado da semana, eu vou fazer uma faxina aqui em casa, eu vou preparar as refeições da semana, né? Enfim, você precisa de rotinas dentro da agenda. E você vai perceber, a agenda ficou com vários espaços em branco, porque não entra tarefa. Lembra, eu falei coisas com horário, rotinas. Então, é isso que vai entrar. Onde que entra as tarefas? Nas listas, tá? E a estrutura de lista que eu chamo de lista sequenciada, porque as tarefas elas vão passando de uma lista para outra, basicamente. Eu gosto de agrupar as tarefas pelo tempo, né, que eu vou fazer elas. Na minha opinião, não é muito inteligente você separar as tarefas por área da vida. Então, eu vou separar uma tarefa do trabalho, uma tarefa da vida pessoal, uma tarefa de casa, tarefa de estudo. Não é muito inteligente, porque a gente sempre prioriza trabalho. Então, é aquela pessoa que entrega o que precisa no trabalho, no dia a dia, mas nunca tem tempo para ir se cuidar. Nunca tem tempo livre para fazer alguma coisa que gosta. Nunca tem tempo com o cônjuge, porque está sempre nessa correria. Enfim, né? Para ir para uma academia, para rezar, para ir para uma missa. Cara, você nunca consegue ter tempo porque você vive para o trabalho. Então, eu gosto de separar as tarefas pelo quando que eu vou fazer. A moeda universal de produtividade, que é o tempo, tá? Então, eu tenho uma lista, que na minha opinião é a mais importante de todas. Lista hoje. Essa lista é sempre atualizada. Todo dia eu tenho uma lista hoje diferente. Tarefas que eu vou fazer hoje. Tem uma lista que eu gosto bastante, que é a lista essa semana. E aí, dentro dessa lista, meu povo, tem tarefas de todas as áreas. Tá? Esse que é o ponto. Não vai entrar só trabalho. Entra vida pessoal. No meio do dia a dia vai ter... Eu tenho uma reunião, eu tenho um relatório que eu preciso fazer e preciso passar no mercado. Cara, vai estar tudo lá. E aí você começa a sentir uma paz terrível porque
tá tudo organizado, tá tudo priorizado e tal. E como que eu, até tocando nesse assunto de prioridade, qual que é a lógica que eu uso de prioridade? Tudo que me aproxima do nosso tópico 2, né, do que realmente é importante, do que eu valorizo, dos meus objetivos, né, me aproxima daquela lista da minha visão de vida, é prioridade. Tá? Então, se eu coloquei lá que eu quero estar faturando muito mais mensalmente, né? Quero ter muito dinheiro sobrando, quero poder viajar 3, 4 vezes por semana. Às vezes, algum projeto que vai te dar uma renda extra, ou estudar um assunto novo para fazer uma transição de carreira, ou se capacitar para você crescer na própria carreira que você já está, ou fazer o que foi o caminho que eu fiz, né? Eu estava num emprego que eu detestava, que vivia no automático, torcendo para esperar o final de semana logo. E aí, em paralelo, eu comecei a ensinar organização, né? Para até, de fato, as rendas elas ficaram iguais e eu consegui fazer uma transição de carreira e abrir meu negócio. Esse é o objetivo, tá? Então, isso aí, na minha opinião, seria a prioridade. Eu sempre gosto de ter de 1 a 3 por dia, tá? Eu evito colocar mais porque tudo vira prioridade se eu tenho 4, 5, 7 tarefas prioritárias no dia, tá? Então, todo dia, 3 coisas importantes que eu preciso fazer, até 3, né? Não precisa ser 3 sempre, pode ser 2, 1, né? Principalmente no final de semana. E sempre uma lista atualizada do dia, tá? Que são essas as obrigações que eu preciso fazer. Inclusive, até uma estratégia que vocês podem replicar, eu sempre tento matar as prioridades no período da manhã, tá? É muito melhor porque a gente está com energia máxima. Se você fez o ajuste da rotina, você está acordando bem, né? Você já está acordando disposto e tudo mais, você tem disposição para fazer o que você precisa. Faz as prioridades de manhã. Cara, é a melhor janela e eu sou meio, cara, fanático em mensurar as coisas, né? Ter os números, ter o tempo que eu gasto para fazer as coisas. Então, eu acho que é por isso que eu até estudei organização, né? Porque eu também era engenheiro antes de focar só em organização. Eu também fazia faculdade de engenharia. E aí, eu era bem analítico, né? Sempre fui muito analítico. E eu percebi que quando eu colocava uma tarefa prioritária, por exemplo, vou gravar esse vídeo aqui. Eu coloco à tarde, né? Que já é um período que tá caindo um pouco mais de produtividade, já estou desacelerando, né? Óbvio, não que vai parar o trabalho, né? Mas já estou fazendo, não estou performando igual quando eu acordei. Eu percebo que ela dura de 40% a 50% de tempo a mais. Né? Então, uma tarefa ali que ia levar 10 minutinhos, ela vai levar 15 minutos, né? Porque eu estou colocando ela no período da tarde. Então, eu sempre pego as mais importantes, que estão mais alinhadas com a minha visão de vida, jogo para amanhã para eu fazer principalmente nesse período. Tá? E surgiu, inclusive, até um parênteses. Eu sou muito contra a gente marcar muita reunião de manhã, porque de manhã é a melhor janela possível. Se na sua empresa é isso, você pode propor para alterar, né? Mas se não tiver como, se for muito engessado, paciência, né? Não tem o que fazer. Mas eu detesto ocupar minha manhã com uma reunião, né? Coisas que podem ser feitas no período da tarde, porque de manhã é só tarefa estratégica, né? Tarefas importantes que eu preciso fazer. Beleza? Então, essa é a estrutura que eu colocaria, né? Se eu estivesse começando a me organizar agora do zero. Ela é completamente alinhada para você mudar de vida, de fato, né? Então, as suas ações elas vão se acumulando e são ações que te aproximam da vida que você quer. Não é uma ação que, não, eu estou nessa carreira aqui estagnado e aí eu vou fazer, já odeio a carreira, vou fazer um mestradinho, vou fazer um doutoradinho, uma posinha aqui só para não ficar parado, né? Então, não faz muito sentido, tá? Ela te aproxima da vida que você quer e as coisas começam a dar certo, você começa a preferir fazer as coisas do que procrastinar, porque você está avançando e o resultado ele fica visível para você. Beleza, meu povo? Eu queria ver a opinião de vocês, né? Me conta aqui nos comentários o que você acha dessa estrutura de organização. Novamente, se você tem pressa, você quer minha ajuda para você se organizar e ter a estrutura pronta, para você não perder tempo com teoria, indico que você conheça o fluxo tocando no primeiro link aqui da descrição. E como você chegou até o final, que só lenda chega até no final, né? Eu vou deixar de recomendação para você 2 vídeos aqui nesses cards, que eles vão casar muito bem com este assunto aqui que a gente falou de planejamento. Beleza? Era isso então que eu queria entregar nesse vídeo. Conta comigo e vamos para cima.